Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade na nossa última palestra do dia de hoje. Lembrando que amanhã continuamos a partir das 11 horas, né? Agora o tema é criolipólise convencional, recentes descobertas. E a nossa palestrante, rapidamente um mini currículo, é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia dermatofuncional e também em avaliação fisioterapêutica, mestrado e doutorado em ciências da saúde, além de pós-doutorado pelo Reino Unido. Por favor, seja bem-vinda, doutora Patrícia Frois. Boa tarde. Está bem. Estão escutando bem? Sim? Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite da Márcia, que foi quem primeiro me contactou para estar aqui hoje, né? E a HTM pelo convite, pela oportunidade de estar fazendo essa palestra. Agradecer a vocês por terem saído, né, das outras atividades para estarem aqui me escutando. Eu espero que seja bem proveitosa a palestra, que vocês consigam aprender bastante. Então, o tema, como a Márcia comentou, é a criolipólise convencional. Hoje já foi falado sobre a criolipólise contraste, então eu vou focar mais na criolipólise que nós estamos usando já há alguns anos e falar, claro, muito mais sobre as recentes descobertas ou as atualizações, né? Eu acredito que o objetivo de vocês, a criolipólise não é nada novo, né? A gente já tem acompanhado bastante tempo, desde 2009 ela já está no Brasil, e vocês têm o objetivo de se atualizar, né? Muitos aqui trabalham com a criolipólise, acredito que gostam, né? É uma tecnologia que veio para ficar, e acredito que têm sempre dúvidas, querem saber o que há de novo, e é isso que é o objetivo da palestra, atualizar vocês com informações sobre a técnica, os equipamentos, a fisiologia e o que for mais interessante para que vocês possam utilizar bem essa tecnologia na atividade prática de vocês, dentro da clínica, junto com os pacientes que vocês tratam, da mesma forma que eu. Bom, ela já falou meu currículo, então vamos começar diretamente na informação da tecnologia. Para que vocês saibam, eu vou sempre falar muito da questão científica, é uma característica minha, né? Por ser pesquisadora, nós vamos estar sempre falando de embasamento científico, e isso hoje é muito importante. Vocês escutaram os outros palestrantes falando sobre a questão científica, e vocês não podem fechar os olhos para isso. Tudo o que vocês vão fazer precisa de uma base científica, precisa de um respaldo científico. O mundo hoje fala disso. E vocês não podem estar longe do que o mundo fala. Vocês não podem estar para trás. Chega de marketing, chega de rostinho bonito para vender equipamento. Vocês hoje têm que dar credibilidade à publicação científica, à ciência e o que tem realmente comprovação de resultado. E eu tenho certeza que aqui todo mundo quer ser um bom profissional, todo mundo quer apresentar o melhor resultado ao seu paciente cliente. E a criolipólise dá para a gente a oportunidade de muito material científico. É uma das tecnologias que mais tem estudos publicados. Desde 2009, esse gráfico mostra o tanto de artigo científico que foi publicado, claro, a nível internacional, né? Não a nível só de Brasil. E só para vocês terem uma ideia, ano passado foram 17 estudos publicados. É a tecnologia de estética que mais tem publicação. E esse ano, até agora, eu olhei até o mês de março, né, nós já temos 5. Né? Então, já o tempo todo está saindo novidade. Então, falar de novidade em criolipólise é muito difícil, porque tem coisa demais. A gente dorme, acorda, já tem uma novidade sobre criolipólise. E a gente precisa entender, primeiramente, o que é o equipamento que nós trabalhamos, qual é a realidade que a gente tem na mão. Eu falo isso, né, porque eu conheço muito do que tem lá fora. Né? Eu trabalho muito em outros países. Então, o Brasil, a gente é referência em estética no mundo, nós somos referência profissional, referência de resultados, mas nós temos dificuldades em relação às tecnologias chegarem para a gente. E muito mais em relação ao conhecimento dessas tecnologias. Então,
Qual é a diferença do que a gente usa aqui e o que se usa nos Estados Unidos, na Europa, na África, do outro lado do mundo? É a mesma coisa? Todo mundo faz a mesma criolipólise que vocês? Essa é a pergunta, né? E, pela oportunidade que eu tenho de trabalhar em todos esses países a nível internacional, eu vou dar aula em Portugal, lá tem uma criolipólise. Eu chego na Espanha, tem outro. Eu chego no Brasil, tem outros 4, 5, 10 modelos diferentes. Eu vou dar aula no Chile, já tem outra realidade. Isso muda de acordo com a questão econômica. O paciente ou o cliente lá dos Estados Unidos tem muito mais condição de pagar uma criolipólise de um nível mais alto, mais cara, do que um paciente, por exemplo, da Bolívia, ou um paciente, cliente lá de um país como a Venezuela, ou como outros países da América do Sul. Então, não é a mesma coisa, não é o mesmo aparelho, e não é a mesma tecnologia. E isso traz diferentes realidades. Bom, qual é a realidade dos nossos aparelhos? Como é que a gente pode trabalhar? E o que a gente tem que fazer para conseguir usar os equipamentos que nós temos hoje? Aí são alguns deles, né? Não coloquei os nacionais, porque agora a gente tem uma gama de equipamentos nacionais também. Mas esses equipamentos têm as seguintes dificuldades. Nós não temos CIF. O que é CIF? O CIF? Cooling Intensity Factor. É a medida que eu falei que eu consigo fazer do braço da Lidiane. É a placa magnética que consegue saber quanto de energia a Lidiane tem no braço. Eu não tenho isso. Se eu tivesse, eu nunca queimaria ninguém e jamais deixaria de ter um resultado. Nós temos pouquíssimos trabalhos publicados com os nossos aparelhos. São vários modelos e até hoje nós só temos 2 artigos. Imagina quantos eu mostrei. Só ano passado foram 17. A gente tem 2 até hoje publicados com os nossos aparelhos. Todos 2 que nós publicamos, nosso grupo de pesquisa. Só 2. Imagina quanto a gente tem de estudo sobre as máquinas que a gente usa todo dia na nossa clínica, né? Além disso, nós temos uma indefinição de parâmetros. Como é que você define a temperatura que você usa? De acordo com o manual, de acordo com a empresa. Ela diz, usa -10, você usa. A outra diz, usa -9, você usa. Existe um estudo que mostra que tem que usar? Não. Então, nós temos realmente pobreza de estudos. Nós usamos tudo no achismo, no olhômetro. Às vezes a gente se dá bem, às vezes a gente se dá mal. Além disso, tem as combinações, né? Criolipólise é o aparelho que mais se combina. E por que isso acontece? Justamente porque as pessoas não sabem se o aparelho vai dar resultado. Porque a gente usa uma temperatura para todo mundo. Todo mundo que entra aqui vai usar -5 no braço, -10 na barriga, -7 se for flancos. Cada um cria um protocolo para usar, para tentar dar certo. E dificilmente você consegue calcular isso pela gordura. Porque, como eu falei, gordura não é sinônimo de temperatura. Eu posso ter gordura, posso ser temperatura baixa. E aí você pode errar. Então, as associações são sempre tentando ver resultado. Eu coloco a crio, será que vai dar certo? Então, agora eu vou colocar carbox, eu vou colocar rádio, eu vou juntar um pouquinho de cavitação e vou colocando coisa até que dê um resultado. Isso é falta de confiança. A gente não tem ainda uma confiança suficiente nos equipamentos que nós utilizamos. Mas eu sempre pergunto para os meus alunos, né, não só aqui no Brasil, mas fora, como é que você define a temperatura do seu paciente? Tem gente que fala de tudo. Eu olho pela gordura, eu palpo e vejo isso pela gordura. Às vezes eu pergunto para ele se ele é muito friorento ou não. E assim eu vou tentando. Como é que você tem segurança de não queimar? Eu faço oração, professora. Rezo muito. Peço a Deus para poder dar tudo certo. Depois de um dia inteiro de criolipólise, eu rezo. E eu também rezo, porque quando eu faço um aluguel, eu rezo bastante à noite para no outro dia não ter uma bolha. Porque se tiver, com certeza eu vou passar aperto, né? E aí isso, gente, é o sistema que eu falei que nunca dá errado.
chama CIF, Cooling Intensity Factor, né, o CIF, que é a placa magnética aqui dentro, é um plástico, vem uma plaquinha magnética, você encaixa no aplicador, e esse aplicador vai ler exatamente o calor do braço dela, quanto que eu vou precisar colocar, e ele vai me dar isso em um número X. Você usa no braço dela um CIF de 24,5. Ele vai mandar e eu não tenho que fazer nada, é ele que vai definir e eu só vou usar. Então, é tudo muito tranquilo. Mas vamos esquecer isso, porque isso não é a nossa vida. Nossa realidade é graus Celsius. E o que tem na literatura sobre graus e criolipólise? O que tem escrito? Porque, na verdade, geralmente a gente segue a máquina ou a empresa, não é? O manual, o treinamento que a empresa te deu. Mas, na verdade, a literatura fala que o menor risco de usar de temperatura é -5 ou -7. A gente nunca deveria passar de -5 ou de -7. Vou pegar a água aqui. A gente deveria sempre usar essas duas temperaturas como temperaturas máximas da criolipólise. Só que aí vem aquela pergunta básica, né? Será que eu vou ter resultado com isso? Então, nós fizemos 2 estudos, um com temperatura -5 e outro com temperatura -7. Porque a gente sempre desconfia que essa temperatura é muito pouca, né? E a gente usou em abdômen. E o que a gente viu? Usando -5 por 50 minutos e -7 por 50 minutos, nos 2 casos tivemos excelente resultado. Um estudo foi um estudo de caso e o outro estudo nós tratamos 15 mulheres. Todos 2 tiveram resultado. Então, é aquilo que eu falo. Nós temos um equipamento com limite? Temos. Mas ele tem resultado? Tem. E, além disso, a gente conseguiu resultado com temperaturas menores. A gente não arriscou. Porque se eu usar -15, com certeza eu vou conseguir destruir de posto. Agora, eu vou queimar? Pode sim, pode ser que sim, pode ser que não, porque meu equipamento não tem um controle de temperatura tão bom a ponto de me deixar tranquila. Mas, vocês veem que nossos equipamentos funcionam, né? Então, isso é muito bom. Ano passado não, 2015, eu fui ao Canadá, no Congresso Mundial de Dermatologia, justamente para falar a realidade da nossa criolipólise. Bom, mas o que a gente tem de novo em relação à criolipólise? Algumas coisas tem na literatura, né? Existem publicações novas, e algumas coisas são faladas nos congressos, né? Então, como é que estão essas associações? O que está se usando para juntar com a criolipólise? Um follow-up. O que é follow-up? Avaliaram pessoas que fizeram criolipólise depois de 9 anos. Será que o resultado ainda estava lá? Então, isso também é legal. Novidades sobre a hiperplasia, que muita gente tem medo, né? Que é o aumento da gordura, os aplicadores novos, a fisiologia da criolipólise, o que tem de novo, e é mais ou menos isso que eu vou apresentar para vocês. Outra associação muito falada, muita gente já usa, né? Radiofrequência com crio, muita gente usa, não sabe nem por que usa porque todo mundo usa porque tem um método X que todo mundo vende, e aí você vai no meio da onda e vai usando e não sabe nem por que está usando, mas usa. Muitas vezes o resultado é legal, outras vezes pode causar problema, porque a gente sabe que a radiofrequência ela é inflamatória. E a gente tem problemas quando a gente inflama exageradamente uma criolipólise na fase imediata. Mas, se você usa isso como a sugestão do Dr. Sadiq, né, que é um dos pesquisadores no mundo, gente. Esse senhorzinho aqui é um dos homens mais famosos no mundo de pesquisa em estética. Vocês terem uma ideia, um dia vocês entram na página dele, Neil Sadiq. É o homem que as empresas do mundo inteiro pagam a ele para fazer uma pesquisa do aparelho. Se ele disser que o aparelho funciona, o mundo inteiro fala, funciona. Se ele falar que não funciona, todo mundo vai deixar o aparelho de lado. Sadiq é o cara de pesquisa no mundo. E é uma pessoa simpaticíssima, humilde e muito, muito acessível. Ele tem um grupo internacional de pesquisa da Universidade de Nova York muito importante.
E o que ele descobriu? Olha o protocolo que ele fez. Aplicou a crio, esperou 2 semanas, porque imediatamente não é indicado. Depois de 2 semanas, ele fez 2 sessões de rádio multipolar. Uma numa semana, outra na outra semana. 40 graus. Qual a indicação? Para que ele usou isso? Segundo ele, pacientes que têm muita gordura, aqueles casos que vocês pegam, que a paciente é mais cheinha, se você usa a associação da rádio 2 semanas após, fazendo 2 aplicações, então você faz crio, passa 2 semanas, aplica rádio, na outra semana rádio, espera 2 semanas e novamente faz 2 aplicações de rádio. Então, no total, são 4 rádios, sendo um espaço de 2 semanas. E aí ele indica que essas pessoas que têm volume maior, a mais cheinha, principalmente em flancos, que é uma gordura maior, você não só tem melhor resultado, como você tem maior retração da pele. Então, você diminui o processo de flacidez com mais efetividade. Então, a indicação desse protocolo não é para todos os pacientes. É aquela que você já sabe que vai ter que fazer 2 sessões, porque tem muito, e que você quer evitar repetir sessão. Então, você já usa a criolipólise, dá um espaço de 2 semanas e entra com a radiofrequência multipolar. Bom, quando eu falo follow-up, é você avaliar o paciente depois de muitos anos. E aqui nesse estudo, eles pegaram 2 voluntários, fizeram criolipólise no flanco e foram acompanhando 6 e 9 anos depois, se essas pessoas tinham ainda o resultado. Eles fizeram um lado e não fizeram o outro lado. E depois de 9 anos, por incrível que pareça, o resultado ainda estava lá. Existia a mesma diferença de um lado para outro. Mesmo que o sujeito aumentou de peso, a diferença de redução continuou. Isso prova que a crio tem a mesma ação da lipo, que você perde definitivamente aquela célula, você cria tecido adiposo e você não retorna mais com aquela gordura. Naquela região, você não vai ter a mesma camada adiposa. Você pode até aumentar em outros lugares, mas ali você vai ter sempre menos. Tá? E isso estudado por cientistas, por pesquisa. Tá? Não foi João Maria que falou, foi estudo científico. Mesmo que a pessoa engorde? Mesmo que ela engorde, ela vai ter sempre uma diferença. Não foi feito só um lado? Então, a gente tem um lado que fica de um tamanho e outro que sempre fica atrás. Porque sempre um lado tem menos células. No caso da hiperplasia, você sabe o que é a hiperplasia adiposa? São aqueles casos, né? Mostrar uma foto, onde há o aumento, ao invés de reduzir, você tem o aumento dessa gordura no local tratado. O nosso tecido adiposo ele pode sofrer um dano quando a gente aplica o frio. E, ao invés dele reduzir, ele pode se multiplicar. Quando é que isso acontece? Nos nossos equipamentos acontece? Não. Só acontece com equipamentos que têm CIF. Até hoje, todos os aparelhos que tiveram registro de problema de hiperplasia foram equipamentos de CIF. Muita gente me manda foto, olha, Patrícia, a paciente ficou com gordura, mas só se prova isso se fizer uma ressonância magnética. Só com palpação, muitas vezes é fibrose, e não é gordura. Não tem registro disso nos nossos equipamentos. Bom, então, normalmente, eles sabem que isso é frequente em homens carecas, por causa da testosterona, é genético, pode acontecer em irmãos e tem maior tendência de acontecer em aplicadores grandes. Então, já tem o risco maior, são os homens e carecas. Né? Então, viu um homem careca? Tchau, não posso fazer. Se você tiver um aparelho com CIF, o seu aparelho é comum, igual o que eu uso, não preocupe, porque isso é problema de rico, não é problema de sul-americano. Nós não temos esse estresse. Não precisamos ficar sem dormir. Nosso problema é queimar. Né? A gente tem outro problema na vida, não esse. Bom, e o que a gente tem de novidade sobre o funcionamento da criolipólise?
Hoje de manhã vocês já escutaram um pouco da fisiologia, né? Não vou repetir, mas a gente já está cansado de saber que a criolipólise causa uma degeneração programada da célula adiposa. A célula dá um defeito por causa do frio, a mitocôndria para de funcionar, a célula começa a parar de funcionar até ela degenerar e ser fagocitada, e ser absorvida. Isso é o processo de apoptose. Mas, algumas vezes, a gente tem necrose, tá? E isso é fácil vocês verem. Vocês conseguem saber se o seu paciente fez apoptose ou necrose? Vocês sabem? Como é que vocês sabem se ele passou por um processo de necrose ou se ele teve apoptose? Dá para saber. Dá para saber. Se você não sabe olhar, agora você vai saber como é que vê isso. Bom, se você tem um paciente que fez a criolipólise, quando você terminou, ficou vermelhinho, normal, né? Às vezes fica um pouquinho congelado, durinho, você massageou, melhorou, ficou um pouquinho vermelho, mas ele foi para casa, nada aconteceu, os dias passaram, não teve relato nenhum. É aquele paciente que fala assim, não senti nada, parece que eu não fiz nada. E aí os dias vão passando, você vai acompanhando, porque tem que acompanhar semanalmente, tem que pesar, para ver se ele não está engordando, tem que medir, tem que fazer alguma coisa junto com o tratamento. E ele sempre te fala, parece que eu nem fiz nada. Ficou dolorido assim, né, com a sucção, mas eu não senti que eu fiz nada. E você passa um mês, mede, não mudou nada. Aí você começa a desesperar, né? E aí você não vê resultado, nem ele. E quando chega no segundo mês, para sua surpresa e para a surpresa dele, acontece isso, o resultado. E aí você fala assim, poxa, eu nem imaginava que ia dar resultado. E nem ele acreditava mais que ia dar resultado. Esse é o paciente, o cliente que fez a apoptose. A apoptose é um processo longo, demorado, com pouca produção de fibrose, processo inflamatório nenhum, quase você não percebe nada, e ele também passa os 2 meses bem tranquilo. Mas você pode ter um paciente, cliente, que você atende e quando termina fica o picolé duro, vermelho, escuro, que você já começa as orações nesse minuto. Ai, meu Deus, o que é que eu fiz nessa pessoa? Aí você, não, tudo normal. E o paciente, olha, vai ficar assim? Não, mas isso não é nada. Tá tudo tranquilo, fique tranquilo, vai ficar ótimo. E aí você massageia, o negócio não desmancha. E você não sabe o que fazer, manda ele para casa e começa a rezar. No outro dia, ele começa a mandar o inferno do WhatsApp. Tá duro, tá doendo, me incomodando. E aí você começa a desesperar. E esse negócio está doendo muito. E aí você tem que olhar, a primeira pergunta que você tem que fazer é, tem bolha? Porque se não tiver bolha, você pode pagar todas as suas promessas, porque tudo deu certo. Se tiver bolha, a sua vida vai complicar. Então, 24 horas é o tempo de aparecimento de bolha. Se não tiver bolha, então você fica monitorando lá o paciente, né? E aí, tá tudo bem? Tá bem? Ah, tá duro, tá doendo. Tá... Tem bolha? A pergunta é o tem bolha. Não tem bolha? Você ufa. Então, não queimei. Sem bolha, gente, ninguém queima. Se tiver bolha, você queimou. E aí, realmente, a sua vida está complicada porque é queimadura de 2º grau. E aí, a sua vida está enrolada. Vai manchar, vai demorar a sair, você vai ter dor de cabeça, a pessoa vai ficar chateada com o tratamento, etc, etc. Mas, se ele ficar assim, ele vai sentir muita dor, vai falar durante uns 15 dias na sua cabeça. Está doendo, está queimando, está incômodo, estou vendo nenhum resultado, está muito feio, vai querer ir no médico, vai querer tomar remédio, vai falar que o tratamento não prestou. E você, claro, vai cair na conversa dele. Você não vai dormir, você vai mandar o WhatsApp para mim, para o professor Fábio. É normal, vai mandar foto, vai estressar a gente, vai estressar você. Todo mundo vai estressar. E por mais que a gente diga, isso não vai ter problema, você não vai acreditar. E nem o cliente vai acreditar. Vai achar que você estragou e fez alguma coisa errada.
Exatamente. E vai no médico, o médico vai dar corticoide, anti-inflamatório, etc. Todo mundo já passou por isso aqui, não já? O que significa isso? Necrose. Necrose é bom? É ótimo, desde que não queime. Se queimar, acabou a graça. Mas a necrose, gente, é um processo que inflama muito, porque é um trauma. Então, você vai ter um cliente chato reclamando com dor, mas vai ter o melhor resultado que você pode imaginar. Só que as pessoas não entendem isso e acabam fazendo coisas erradas nesse processo. Então, basicamente, nós temos dois problemas, duas vias de ação. A apoptose, que é aquela que fica tudo normal, e o resultado é mais ou menos, dá resultado, mas não é aquela coisa de falar, uau, que resultado. Fica bom, dá resultado. Você vê, se a pessoa for não de muita gordura, você vê um resultado bom, mas você pode ter a segunda opção, que é necrose. E aí, tem resultado? Maravilhoso, tá? Excelente. A única coisa que a gente não tem é lipólise. Lipólise não acontece na criolipólise. Então, o nome criolipólise não existe, tá? A gente não tem lipólise, porque lipólise, ou você rompe a célula, o que a criolipólise não faz, ou você usa o conteúdo da célula, o que a criolipólise não faz. Tá? Então, a gente não tem lipólise. Lipólise, quem faz são outros aparelhos que nós trabalhamos, como a radiofrequência, a ultracavitação, o ultrassom focalizado, carbox, etc. Nós não temos isso com a criolipólise. O que a gente tem com a criolipólise? Hoje, existem vários tratamentos que são sugeridos, várias vias que são sugeridas na literatura. A apoptose e a necrose são coisas que a gente já sabe, mas isso aí a gente não tem ainda contato. A adipocitólise foi sugerida por um médico italiano e ele falava que a célula ela tem um edema por causa do desequilíbrio osmótico que ela passa durante o processo de resfriamento. Segundo ele, quando você faz choque térmico, frio-quente, você faz esse processo de adipocitólise. Vocês devem ter escutado falar da criocontraste, criolipólise contraste, e a base, né, que várias empresas brasileiras têm de pesquisa de criocontraste é em cima do trabalho de adipocitólise. Tá? Descrita em 2015, isso é algo novo, pelo Igagiola, que é um médico italiano, e depois a adipocitólise foi descrita por uma família de médicos espanhóis, argentinos, é a mãe, o pai e o filho. Três médicos, Hernan, Dr. Pinto e doutora Graciela. Eu conheço os três. Eles estudaram a adipocitólise mais a fundo e chegaram à conclusão que esse processo, na verdade, é apoptose, sim, mas quando eu faço isso com frio e quente, eu saio da apoptose e vou para outro tipo de efeito. Então, segundo eles, a gente tem adipocitólise de duas formas. A fágica, que é a apoptose que vocês conhecem, que o adipócito é fagocitado. Isso é adipocitólise fágica. E existe a adipocitólise clástica, que é quando você tem, por exemplo, em alguns tratamentos, o uso só do conteúdo da célula. Quando vocês fazem, por exemplo, carbox, ou quando vocês fazem radiofrequência, ou quando vocês fazem dieta, isso é adipocitólise, só que é um outro tipo de adipocitólise. Segundo eles também, a gente tem um mecanismo, quando muda a temperatura, que é a cristalização da célula. Isso tudo é tão novo, que é o que se tem falado nos congressos hoje, nos congressos mais novos. Por isso que o contraste está entrando em moda e a gente está começando a ver a opção do contraste como uma forma segura de trabalhar. Nós não estamos sempre preocupados porque a gente vai queimar, porque a gente pode queimar, porque a gente pode não ter resultado. Então, os três estudiosos, né, a família Pinto, porque é o pai, Dr. Pinto, o filho, Hernan Pinto, e a mãe, Graciela. Os três estudaram lipocriólise. E eles mostram nos estudos, que é bem interessante, isso aqui, ó. Quando você muda e põe um pouquinho de quente no meio do frio, você consegue cristalizar, transformar esses íons de hidrocarboneto que a própria estrutura celular tem
em cristal. E sendo cristal, a célula vai acabar sendo destruída e morrendo. Então, segundo eles, é mais seguro trabalhar... Opa, passei. Assim, eles sugerem um protocolo, né? Você aquece por 40 graus, 5 minutos. Depois você põe num frio. Olha o friozinho que eles usam. 8 graus. Nada frio, né? A gente não trabalha com menos 8. Eles trabalham com 8, que não é frio nenhum. Justamente pensando na segurança. E depois eles colocam calor de 38 graus por 10 minutos. Esse protocolo, tudo isso, gente, está publicado em artigo científico. Não é coisa tirada da cabeça de ninguém. É coisa publicada. Eles sugerem esse protocolo de contraste, mas as empresas brasileiras já têm novos protocolos de contraste. E o que vocês têm que fazer? Testar e pedir estudo. Cadê os estudos? Né? Vamos ver aí como é que funciona. Porque o contraste é uma ideia segura, é uma ideia legal, é uma ideia atrativa para nós, que temos as máquinas com algumas limitações, e nós vamos trabalhar com resultado e mais segurança. Tá? Então, o contraste ele tem, sim, uma base científica interessante. Só falta a gente conhecer um pouco mais. Bom, para quem nunca viu nossa parte de pesquisa, né? Como eu falei, eu estudo usando os aparelhos que vocês usam. Né? A minha pesquisa é com o aparelho mesmo que vocês têm na sua clínica, eu também tenho na minha clínica. E a gente começou fazendo em rato em 2014. Olha que bonitinho. Ele estava achando bom, na cara não estava ruim. Ele estava achando bonitinho. Estava achando bom fazer crio na barriga, tinha manta, né? Tudo que tem direito. Mas esse aparelho a gente criou só para usar em rato. Porque imagina eu usar um aparelho normal no rato. O rato entra dentro do aparelho, né? Entope o aparelho, não dá certo. Então, teve um aparelho só para estudar o processo inflamatório. Eu sempre quis provar que a inflamação nunca foi o mais importante da crio. Apesar de muita gente pensar isso, não é o mais importante, realmente não era. E a gente provou que com 14 dias o rato já tinha, ó, essas bolinhas aqui, é a gordura. O rato já tinha perdido as gordurinhas todas. Mas 14 dias é muito rápido, porque o rato é um metabolismo mais acelerado. Vamos dobrar aí ou triplicar esse tempo, porque o metabolismo humano é mais lento do que o do rato. Então, não adianta usar pesquisa só de rato. Eu preciso fazer com gente também. E aí, a gente viu o resultado muito interessante, né? Quando a gente tratou. E aí, a gente fez um estudo com humanos. Mas estudo, eu queria arrancar a pele da pessoa. Eu tenho um problema que eu preciso fazer análise histológica. E ninguém quer me doar uma barriga para tirar um pedaço da pele, né? Mas aí veio uma ideia muito legal. Eu falei disso lá em Dubai e eles adoraram a metodologia. Eu fui atrás de quem ia operar, fazer abdominoplastia. E falei, olha, você me cede aí o resto, o pedaço que vai para o lixo, né? Você pode me ceder? Você só tem que fazer uma aplicação de crio antes. E aí foi exatamente, esse trabalho já está publicado, se vocês quiserem ter acesso, está na minha página. A gente pegou uma paciente que ia para abdominoplastia, tratou essa área, usou isso aqui de controle, do umbigo para baixo, tudo eliminado, né? Então, 35 dias antes, ela fez a crio, ela foi para a plástica, né? Depois de 35 dias. Nós usamos menos 5 graus, como eu falei, eu uso temperaturas mais suaves, né? E aí, quando a gente tirou a pele e que eu peguei para fazer a análise, olha que legal. A gordura do lado controle era bem mais grossa do que a gordura que eu tinha tratado. Então, isso é pele real de humanos, que a gente conseguiu ver o resultado da crio, né? Numa metodologia que não fez nenhum mal a ela, porque a pele que ela me doou não foi uma pele que precisou de nada. E a gente viu também branco, não sei se vocês notam que está bem branco, é a fibrose, né? A fibrose. E aí, também a gente acompanhou essa paciente vários dias na ultrassonografia. Eu queria ver o que acontecia com o processo inflamatório e com a fibrose. E o que eu vi? Que antes ela tinha muita fibrose, porque ela já tinha feito uma lipo. Ela acabou me contando que ela tinha feito uma lipo. Depois, a fibrose fica mais visível, provavelmente por causa do processo inflamatório. Depois, a fibrose não está aqui mais. E aí você fala, uai, o que aconteceu com a fibrose? Provavelmente por causa da fagocitose, que acontece em torno de 14 dias na gordura, junto com ela foi o septos. E aí a gente não percebe mais a fibrose. Mas como é um trauma, após 30 dias a gente nota aqui, ó,
a fibrose voltando. A fibrose está aparecendo. Por isso que crio, gente, dá o quê? Retração. Você acaba tendo fibrose. E para comprovar que isso aconteceu, controle e tratado. Sabe o que é isso aqui vermelho? A fibrose no meio da gordura dela. Ela teve um processo de fibrose com 35 dias. Ou seja, o que eu descobri com essa história? Que o nosso aparelho faz tudo que o aparelho chique faz. Tudo que eu encontrei bate com os estudos que estão publicados. Entre 15 e 30 dias, a gente tem fagocitose e que com 30 dias, entre 30 e 90, a gente tem fibrose. Tem que esperar, gente, 2 meses. Porque se o seu paciente fez a apoptose, ele vai demorar pelo menos de 1 a 2 meses para mostrar resultado. Não seja impaciente, tá? Tem que esperar. Isso não mudou. Bom, em relação ao outro estudo que a gente fez, que também foi publicado, eu repeti exatamente o que eu fiz nesse, só que agora em 15 pessoas. E, para minha surpresa, né, aqui são as fotos antes, pós-30, pós-60. Sempre o pós-60 é muito melhor do que o 30, né? E aí eu fiz a ultrassonografia. E o que vocês percebem aí no exame? Fibrose, os septos, menor e voltou. Gente, isso repetiu em todo mundo. Todo mundo teve isso. Não teve uma paciente que não teve. Todas tiveram a mesma evolução. E aí, ó, outro caso, né, até mais cheinha. Resultado foi interessante, não foi tão grande porque ela tinha muita gordura. É um caso para repetir, a crio, claro. Mas eu tive a mesma coisa. Muita, né, mais fibrose, menos com 30 dias e mais com 60. Isso foi padrão. Toda hora se repetia. Foi até difícil explicar para a revista, né, que eu mandei para publicação em inglês, por que isso acontecia. Acontece. E é um achado dos aparelhos que vocês usam. E a gente viu que a paciente não teve mudança importante de peso, mas que a perimetria, a ultrassonografia mostrou redução do tecido adiposo. Tá? Peso não interferiu nos resultados que nós fizemos. Então, para a gente encerrar, né, o que a gente questiona em relação à crio? Por que a gente ainda tem casos de queimadura? Por que vocês acham que as queimaduras ainda acontecem? Que é uma das poucas preocupações que a gente tem. Porque as nossas máquinas, elas têm resultado. Né? Eu fiz 2 estudos só, mas eles já me deram o suporte, pelo menos para ter uma ideia de que a máquina tem resultado. E não só a evidência científica, vocês têm aparelho de crio no consultório, na clínica, e vocês têm resultado. Então, existe a evidência clínica também. Mas por que ainda acontece queimadura? Muitas vezes porque as pessoas associam coisas erradas, usam temperaturas muito baixas, fazem o tratamento sem tomar os devidos cuidados e, muitas vezes, as máquinas também não colaboram. Por que cada paciente tem uma resposta diferente? É o que a gente falou. Vai ter gente que vai ter apoptose, vai ter gente que vai ter necrose. Depende de quê? Da temperatura e da máquina que você está usando e do tempo que você está aplicando. Tem máquina que recomenda 1 hora a 1h15. Então, claro que ela vai ter muito mais resfriamento, né? E aí essa resposta vai ser diferente de acordo também com o tanto de energia que cada um tem. Não tem como prever, a não ser que você tenha CIF, tá? Se não tiver, não adianta. E como a gente vai ter certeza que a gente vai ter resultado? Essa é a pergunta mais importante. Para ter certeza, você tem que ter pesquisa. Quem te dá a segurança de que o aparelho funciona são os estudos científicos. Né? A evidência clínica te dá um caminho, mas é a pesquisa que bate o martelo e diz: esse aparelho funciona. Esse aparelho você pode usar, que ele vai te dar um resultado. Tá? Então, vocês já chegaram à conclusão, eu imagino, que sem pesquisa nada anda, a qualidade do que a gente faz na estética não é boa e não adianta que o tempo de acreditar em marketing, como eu falei no início, já passou. Ou você acredita em ciência e faz um trabalho bom, ou então você não vai, com certeza, ter uma qualidade de trabalho. A gente tem hoje uma parceria com um grupo internacional de pesquisa, que é o International Research Group. O que é isso? Nós hoje estamos conectados com todos os pesquisadores de estética do mundo, né? Isso
não só uma abertura para estar, como eu estava agora, em Dubai, em outros países, viajando, dando palestra, porque, como pesquisadora, os outros pesquisadores querem aprender o que a gente está fazendo. E o International Research Group ele é muito interessante, porque ele veio para o Brasil com a proposta de que vocês também pesquisem, que todo mundo pesquise e que a estética melhore. Porque a estética baseada em evidência científica é uma realidade mundial. E o Brasil tem potencial para, com certeza, ser referência no mundo na estética. O que está faltando é pesquisa. O que esse grupo faz? Ele te dá todo o suporte para você transformar o que você tem na clínica em pesquisa, em artigo, em publicação, em trabalho para apresentar em congresso, em qualquer coisa que você quiser. Né? Então, não é um grupo só para professores, não. É para qualquer um. Hoje a gente tem colegas da área estética, a gente tem colegas de método, agora tem o pessoal do Affinity, que está trabalhando com International Research. Então, qualquer pessoa pode, é só entrar em contato por e-mail com eles, falar o que você tem. Eu tenho um monte de casos que eu fiz um estudo, tal. Eu fiz um atendimento de 50 pacientes, de 20 pacientes, e eu tenho um método, né? Quantos métodos a gente tem hoje, gente? Coisa que vocês mais assistem, pagam, é curso de método. É o que mais tem hoje. Não que seja ruim, tem muito método bom, mas o que falta para ser melhor ainda? Pesquisa, porque todo mundo faz método e ninguém publica. Tem método que é invenção maluca, tem método que tem coisa séria. Então, tem que exigir. Cadê a sua pesquisa do seu método, fulano? Você tem um método legal? Eu quero ver que estudo que você fez. Porque assim vocês vão ter melhor qualidade de informação. Quanto mais vocês forem críticos, mais vai chegar informação de nível alto para vocês. E a estética, com certeza, vai ser bem melhor. Eu espero que vocês usem, aproveitem, porque isso é uma parceria bacana aqui do Brasil. E deixo meus contatos para vocês, caso precisem informação de alguma coisa. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque é muita coisa. Mas eu espero que as novidades tenham sido interessantes, que tenham sido úteis para vocês trabalharem, em termos de conhecimento. Queria palmas para a professora, que esclareceu brilhantemente, né? E agradecer muito a participação dela, porque é muito disposta. 15 horas de voo de Dubai para cá e está aqui de pé esclarecendo tudo. Então, muito, muito obrigado, doutora Patrícia.